Olá, vamos à solução do problema 45. Então, no problema 45, ele pergunta qual é a energia dissipada, no circuito quando dá inserção de 4 capacitores. O que a gente precisa saber? Primeiro, a gente precisa conhecer as expressões que calculam a energia, ou que permitem calcular a energia. São duas. A expressão propriamente da energia armazenada no capacitor, que é esta aqui, e a expressão que relaciona a carga, a capacitância e a tensão. Então essas duas expressões permitem a gente fazer o problema, ok? Qual a situação? A gente tem duas situações: antes de inserir o capacitor e depois da inserção do capacitor. Então a gente vai para a situação 1, que é a situação antes. Antes de inserir os capacitores, os capacitores, certo? Então, calculando, essa energia, eu vou chamar de energia 1, Então, a energia inicial para a primeira configuração, que seria antes de a gente inserir os capacitores, é igual a... Eu vou aplicar essa expressão, Ele fala que a capacitância, seria de 1 microfarad, não é isso? Então a gente tem 10 a menos 6 farad vezes a tensão, Tá vendo aqui, ó? A gente tem que colocar a tensão ao quadrado, só que a gente não tem ela, Mas a gente tem a carga. A carga, ela é de 100 microcoulombs, correto? E a gente tem que a capacitância de 1 microfarad. Então, fazendo essa continha, dividindo 100 micro por 1 micro, a gente fica com 100 volts. Então, inicialmente, esse capacitor estava sujeito a 100 volts, que seria igual a 10 a segunda ao quadrado dividido por 2. Fazendo continha, a gente vai chegar que aqui vai ficar 10 a menos 6 vezes 10 elevado à quarta, dá 10 elevado a menos 2 dividido por 2. Dividindo isso aqui, fica 5 vezes 10 a menos 3 Joule. Então, na primeira situação, ou seja, antes da inserção dos capacitores, a gente tem esta energia armazenada no capacitor. E daí a gente vai para uma situação 2, que seria depois, vou colocar aqui, depois da inserção dos capacitores, Então, depois da inserção, eu vou colocar aqui dos capacitores, ok? Então, depois da inserção dos capacitores, o que ocorre? Você vai ter ali uma redistribuição de carga elétrica, tá bom? Eu quero chamar a atenção para o fato de que os capacitores são todos iguais, E para a gente pensar como que vai se dar essa distribuição de carga, seria interessante a gente fazer uma analogia com as esferas eletrizadas, quando a gente coloca em contato essas esferas. Então imagine o seguinte: uma situação em que você tem uma única esfera, carregada com 100 microcoulombs de carga, e daí você coloca em contato com ela simultaneamente 4 esferas, neutras. O que vai acontecer com a distribuição de carga? Como elas são iguais, a gente sabe que pela conservação, pelo princípio da conservação de cargas, esses 100 microcoulomb eles serão divididos de forma iguais a essas 5 esferas, após o contato. Por quê? Porque elas são esferas iguais, Então, nos capacitores, como eles são iguais, a gente pode dividir esses 100 microcoulombs por 5, Então, cada um dos capacitores ficarão com 20 microcoulomb, Então, a gente sabe que, pelo princípio da conservação de carga, a carga total tem que ser igual a 5 vezes Q, onde Q seria a carga para cada capacitor. E como eu disse, essa distribuição de carga tem que ser igual porque esses capacitores são iguais, Vamos lembrar dessa analogia aí da esfera, Como você tem 100 microcoulombs, isso vai ficar igual a 5
dividido por 5, né? De modo que a carga para cada esfera é de 20 microcoulomb, ok? Aplicando novamente essa expressão, a gente encontra a tensão em cada um, né? Destes capacitores. Lembrando o seguinte, que a gente chegando aqui, a gente tem equilíbrio elétrico, né? Quando a gente tem a mesma tensão para cada elemento do nosso sistema. No caso aí, para cada elemento, o elemento em questão é o capacitor, e cada um dos capacitores também terão, né? Uma vez que eles são iguais, eles também terão a mesma tensão, tá ok? É importante falar isso, né? O equilíbrio elétrico só ocorre quando a tensão é igual, não a carga, tá? Eu quero que você não decore essas coisas, porque assim, a distribuição de cargas, nesse caso em particular, permitiu eu dizer que é igual, né? Conforme a gente calculou aqui. Mas por quê? Porque eles têm a mesma capacitância, né? São capacitores iguais, tá? Então, por isso que isso aconteceu, mas a gente não é uma condição para o equilíbrio elétrico. A condição necessária para o equilíbrio elétrico seria os capacitores assumirem o mesmo potencial elétrico, tá? Então é isso. Isso aqui não necessariamente acontece. Nesse caso aconteceu porque os capacitores são iguais. Aplicando essa expressão, tá? A gente vai encontrar a tensão em cada um deles. Então vamos lá. Esse Qzão é igual a capacitância, né? Vezes a tensão. A capacitância a gente encontrou para cada um. Perdão, a carga elétrica a gente encontrou que vale 20 micro, não é isso? Que é igual a 1 microfarad. A capacitância é a mesma. E aqui a gente tem né? Beleza, dividindo, dá para cortar isso aqui, vai ficar aqui a tensão para cada um dos capacitores é de 20 volts, ok? Então, imposta essa informação, a gente consegue calcular, eu vou vir para cá, ó. A gente consegue calcular a energia armazenada para a segunda configuração, né? Ou seja, depois da inserção dos capacitores. E aí a gente tem a gente vai ter a capacitância, só que aí a capacitância, pessoal, é uma capacitância equivalente, né? Observe que os capacitores estão em paralelo, né? E porque eles estão em paralelo, a gente soma, tá? As capacitâncias. Então, como são 5, né? Capacitores em paralelo, a gente tem 5 vezes 1 microfarad, tá? O que vai ficar 5 vezes 10 a menos 6 farad. Vezes, aqui você tem 2 vezes 10 ao quadrado. E por quê? Porque a gente tem essa tensão para cada capacitor no equilíbrio eletrostático, dividido por 2, né? Fazendo conta, isso aqui vai dar 4 vezes 5 dá 20, dividido por 2 fica 10, né? Então vai ficar 10. Aqui vai ficar 2 elevado ao quadrado vezes 10 a menos 6, fica 10 a menos 4, que vai dar aí 10 a menos 3 Joule, né? Então, para a segunda configuração, você tem esta energia armazenada, tá? Então, foi dissipada uma parte dela, né? Observe que para a segunda configuração você tem uma energia armazenada menor com relação à primeira, né? Por isso que o problema pediu para a gente calcular a energia dissipada. Então, a energia dissipada, que é uma terceira situação, é igual à energia armazenada na primeira menos a energia armazenada na segunda. De modo que você tem 5 vezes 10 a menos 3 menos 10 a menos 3, o que vai dar 4 vezes 10 a menos 3 Joule. Tá? Então, assim, o que o problema cobrou, né? Conceito de equilíbrio eletrostático, né? A gente só tem ele quando a gente tem a mesma tensão, o mesmo potencial elétrico para todos os elementos do sistema, tá? E esse raciocínio análogo, né, com a distribuição de cargas quando a gente fala, né, de contato entre esferas, tá ok? Espero que você tenha entendido. Obrigado e bons estudos.